Olá, gente. Eu sou a Helena Dias Gomes, repórter do Brasil de Fato Pernambuco, e esse é o programa Trilhas do Nordeste. Aqui você fica por dentro do que acontece na nossa região, sempre com uma boa prosa, fontes e personalidades nordestinas, uma visão popular do Nordeste. Vem comigo! No próximo domingo, dia 6 de outubro, nós vamos às urnas para decidir quem serão os prefeitos e vereadores das nossas cidades pelos próximos 4 anos. A participação na política eleitoral e na disputa por espaços de poder tem se tornado mais relevante nas estratégias dos movimentos sociais. Isso porque o avanço de pautas como direito à terra, a alimentação saudável, a preservação do meio ambiente, por exemplo, tem mais força quando os movimentos estão presentes nos espaços de tomada de decisão. Neste sentido, o movimento de trabalhadores e trabalhadoras rurais sem terra, o MST, tem se desafiado também nos processos eleitorais. Para entender como se dá esse movimento de ocupação da arena política, a gente conversou com Vera Lúcia Barbosa, mais conhecida como Lucinha, que é fundadora do MST e foi eleita deputada estadual da Bahia pelo Partido dos Trabalhadores, o PT, em 2022. Vamos conferir. Olá, gente. Eu estou aqui hoje com Vera Lúcia Barbosa, a Lucinha, que é fundadora do MST, é deputada estadual da Bahia pelo PT, é também secretária nacional de movimentos populares do partido e foi a primeira secretária de mulheres do estado da Bahia. Seja bem-vinda, Lucinha. Oi, Helena, obrigada. Obrigada a todos também que estão nos acompanhando aí. Lucinha, esta é uma eleição em que o MST adota uma estratégia nacional de disputar o poder legislativo. Qual o saldo do movimento após esses 2 anos? Primeiro é que a gente avançou em termos de números, de militância participando do processo eleitoral, e a gente avança também em termos de consciência política, porque uma coisa é quando a gente está nas ocupações, quando você está organizando os setores, quando você está organizando as diversas tarefas da nossa organização, e outra coisa é quando você, além dessas tarefas, você vai para um outro campo, que é o campo institucional. Então, o processo de conscientização, de consciência política daquele militante, daquela militante, ele avança um pouco mais, porque você amplia o seu olhar para além da nossa luta concreta, mas também a luta de outras organizações e os potenciais que a gente pode fazer para acumular para o conjunto da luta maior. Então, acho que esse é o maior acúmulo, o maior avanço que o MST a gente consegue ter com a participação da militância nossa nesse processo das candidaturas, da ocupação dos espaços institucionais. Lógico, nós estamos falando sobre as candidaturas a vereadores, a vereadoras, a prefeitos, a deputados, mas também nós temos outros espaços institucionais que complementam esses espaços e que também a gente tem um conjunto da nossa militância que estão por dentro e fora dos governos. Então, acho que o maior saldo é esse, o avanço da consciência política e o maior número de militância nesses espaços, ajudando outras lutas para além das nossas, né? Lucinha, essas disputas em âmbitos municipais trazem novos desafios? Quais as políticas públicas o movimento pretende pautar? Traz novos desafios, a responsabilidade nossa aumenta, porque um militante ou uma militante do MST, nesse campo da política eleitoral, nessas representações mais para fora da nossa base, traz a responsabilidade das nossas lutas e das outras lutas também. Então, nosso campo amplia é, no âmbito do debate. E o maior desafio, que é a gente traduzir a ocupação desses espaços, não só com a nossa presença física, mas como isso traz de volta para as nossas comunidades, para as nossas lutas, políticas públicas que fortaleçam as nossas lutas. Então, se você está na Câmara de Vereadores e Vereadoras, como é que você vai aprovar leis lá? E como é que você vai fazer chegar todas as falas, todo esse nosso campo de atuação naquele espaço? E como é que as nossas leis que a gente aprova ali, seja elas pedagógicas, seja construída com as nossas organizações, mas também como elas traduzem através do executivo em termos de conquistas concretas lá para as nossas comunidades. Então, esse eu acho que é um dos grandes desafios nossos.
e é onde amplia, inclusive, as nossas responsabilidades, que é além de propor, além de estar traçando esse mecanismo aí em conjunto do institucional com a luta popular para a gente não perder, mas como você concretiza isso em termos de políticas que mude de fato a vida das pessoas, porque senão é, perde o sentido do porquê a gente está nesse espaço. Nós não podemos estar nesses espaços só para ter espaços de voz, né? Lógico que já é um espaço importantíssimo, já é uma conquista muito importante. O fato das nossas comunidades, a realidade está sendo reverberada nesses espaços, mas como também esses espaços passam a servir, essas nossas comunidades passam a servir, em termos de políticas públicas concretas, as nossas organizações e as nossas lutas, caminhando nesse fortalecimento geral. Para além dos sem terras, há outros movimentos se colocando na disputa eleitoral, como é o caso dos sem teto, das organizações de juventude, de mulheres e da luta antirracista. Que elementos do ambiente político têm motivado o MST e outras organizações a se lançarem nas eleições? Os últimos anos que a gente viveu de muita ofensiva e de retrocesso de políticas públicas, da própria criminalização do espaço da política eleitoral, ajudou, eu acho, as organizações populares a entender de que esses são espaços importantes que a gente não podia mais retroceder. E não podia mais retroceder ocupando esses espaços, não só com amigos, parceiros, que é muito bom, muito importante, encoraja, nos ajuda, mas ocupando esses espaços com uma qualificação maior, com uma identidade maior, com quadros internos preparados para outras lutas, mas que viesse para esse espaço. Acho que o maior legado que a gente deixa às organizações populares e o MST é que a gente está fortalecendo com os nossos mandatos e com a nossa participação no processo da política eleitoral, nós estamos fortalecendo a descriminalização da política eleitoral e colocando, de fato, esse espaço da política eleitoral a serviço dos que mais precisam, com a cara dos que mais precisam. Quando a gente sai candidata, a gente, mulher negra, né, jovem do MST, gente do campo, da roça, onde que gente do campo, da roça, da pequena agricultura ousava ocupar esses espaços da política eleitoral? Então, quem traz isso? Os movimentos populares. E o MST é um dos protagonistas mais fortes nessa batalha. Então, eu acho que o maior legado que a gente deixa é o fortalecimento do processo democrático, afirmando de que esse processo democrático, essa construção precisa ter a participação de todos e todas. Então, por que não o povo da roça, as mulheres, os sem terra, pequenos agricultores, nos espaços da política eleitoral? Fazendo assim, a gente descriminaliza o processo da política eleitoral, que foi utilizado muito nesse tempo de retrocesso no Brasil, como não só para desinstituir as instituições públicas, mas também para enraizar na mentalidade dos que mais precisam da política, né, de que esse não é espaço para pobre, preto, e principalmente se é mulher e jovem. Então, acho que esse é o maior processo educativo que a gente está fazendo internamente para as nossas organizações, mas para o conjunto da sociedade, tipo, fomentando outros grupos políticos, tipo, olhe, vá, porque através desse espaço também é possível mudanças reais no conjunto das nossas vidas da classe trabalhadora. Sim, a gente vai dar uma pausa agora na nossa prosa para conferir o quadro Balaio Cultural com a repórter Fátima Pereira. Com as eleições municipais se aproximando, o Balaio Cultural de hoje traz 2 dicas de filmes que abordam a força da população quando está unida. Nós começamos por Bacurau, dirigido por Juliano Dornelles e pelo pernambucano Kleber Mendonça Filho. O filme se passa em uma pequena comunidade fictícia no sertão de Pernambuco, em algum período do futuro próximo. Com uma forte crítica social, a obra aborda temas como resistência, organização popular e luta. A comunidade retratada é composta por personagens fortes e solidários que, diante de uma ameaça externa, se unem de maneira poderosa para enfrentar os inimigos. Sucesso de bilheteria, Bacurau revela o Brasil invisível, que nem está no mapa, mas que se mostra forte,
resiliente e determinado a preservar sua cultura, memória e dignidade. O filme destaca a força de um povo que, mesmo marginalizado, encontra formas de resistir e sobreviver coletivamente. Nossa segunda dica é o filme Saneamento Básico, dirigido por Jorge Furtado. Essa comédia se passa em uma comunidade do sul do Brasil, onde os moradores enfrentam a falta de saneamento. Sem recursos e sem apoio governamental, eles decidem usar sua criatividade e união para resolver o problema de forma independente, driblando a burocracia. Tanto Bacurau quanto Saneamento Básico mostram que quando o povo se organiza e age coletivamente, consegue superar desafios e transformar realidades. Ambas as obras estão disponíveis no Globoplay. E com as eleições municipais chegando, essas histórias nos lembram da importância do poder popular para construir um futuro melhor. Quando o povo disputa espaços institucionais, a tendência é que a gente tenha mais mulheres negras ocupando esses espaços. Como tem sido para você e outras companheiras negras essa experiência? Toda experiência para nós, mulheres negras, principalmente se a gente é do campo, experiências que a gente vive fora desse nosso âmbito, da nossa organização, da nossa casa, eles são meio que doloroso dar os primeiros passos, porque a gente não entra para o campo institucional, para as tarefas institucionais, deixando as outras tarefas que a gente tem. Então, sempre há uma sobrecarga familiar das nossas organizações e mais dos espaços da política. Mas a gente tem demonstrado na nossa participação de que é urgente e muito importante e necessária a participação de mais mulheres na política, porque é algo que não se equilibra. Como é que a maior parte da população brasileira ativa, né? Porque nós trabalhamos, nós geramos renda, nós votamos, nós incidimos sobre a realidade local, com os nossos jeitos, com os nossos trejeitos, e como é que essa maioria da população brasileira não está nos diversos espaços, principalmente da decisão das políticas, que vai incidir diretamente sobre a vida dessa maioria da população. Então, é urgente e necessária a participação das mulheres, com todos os sacrifícios, com todos os atropelos que existem no caminho. Então, na medida que a gente dá esse passo para a participação, para mais participação das mulheres na política, nos espaços decisórios de poder, é uma ruptura com toda essa lógica do sistema. Então, essa responsabilidade a gente carrega nas costas e a gente sabe o peso quando a gente adentra um espaço, os espaços do plenário, quando a gente vai para os embates no processo de discussão, né? A velha mania de diminuir, né? De não ouvir, de desmerecer. Então, são batalhas constantes que as mulheres têm que enfrentar, mesmo estando já dentro dos espaços de poder, que é cada dia com a nossa labuta, com a nossa luta, mas é gratificante, porque a gente vê que a gente abre portas, que a gente constrói mais espaços para mais mulheres estarem nesses espaços, e a gente vai, de certa forma, naturalizando de que as mulheres, de fato, podem estar nesses espaços, na medida que a gente está diretamente nele. Lucinha, a conversa vai ficando por aqui, né? A gente agradece a sua participação aqui no Trilhas do Nordeste e até a próxima. Obrigada, eu é que agradeço. E vamos seguindo. E que a gente crie força, muita harmonia coletiva para nessas eleições agora a gente fortalecer os nossos territórios, né? Com mais mulheres nas majoritárias, com mais mulheres nas proporcionais, para a gente fazer diferente nas câmaras de vereadores e nos espaços aí das prefeituras, construindo políticas para nós. Importante conversar sobre a participação da sociedade civil na política em um momento tão decisivo como as eleições. E o Trilhas do Nordeste fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Você assiste a este e outros episódios nos canais da TVT e do Brasil de Fato Pernambuco no YouTube. Você também pode enviar sugestões de pauta para a gente no e-mail pautape@bdfestados.com.br. Nos encontramos sempre nas segundas-feiras às 7h45 da noite. Até semana que vem!